Você leu as Será que... perguntas, Márcio, que eu enviei? Eu vi lá as perguntas e vou tirando as dúvidas aqui, aos pouquinhos, em Tá. relação a pastas, né? Imagens, algumas pastas e alguns sites, você já nota que sempre abre uma propaganda no cantinho. Geralmente, essas propagandas aí, elas não chegam a ser um vírus, né? Porque alguns têm vírus, mas ó, elas chegam a ser só aqueles anúncios, né? Que ficam abrindo, né? Anúncio de notificação, notificaçãozinha que fica abrindo no computador. Toda vez que você abre o navegador, abre esses anúncios. Quanto a travar o navegador, É. depende da página que você está abrindo. Às vezes ela fica carregando alguma coisa em segundo plano e ela trava. Principalmente o navegador, o Chrome, esse eu não sei ainda, eu vou trabalhar com ele agora, mas o Chrome, o Firefox e o antigo Explorer, eles eram situações que travavam ele. Às vezes tinha um áudio rodando no segundo plano, aí ficava difícil de você fechar o navegador, até de você fechar a página, né? Mudar a página. Então, isso aí depende muito também da página que você está acessando. Ultimamente, até o Facebook, né, que era um lugar que não tinha muita propaganda, já está começando a ativar algumas notificações de propaganda. Parece que o som está cortando um pouco, Pedro. Tá É, cortando. pode ser a distância do Márcio do celular. Talvez se falar um pouco mais alto, acho que corta menos. Mas É, qualquer coisa, Márcio, se ficar cortando muito, aí você aham. desliga a câmera, que às vezes melhora. Eu vou resolver isso já, quer ver? Beleza. Vou, eu vou tirar o som do celular, vou pôr no fone. Beleza. Só complementando um pouco o que o Márcio falou, Suzy, Ah, é sempre tomar cuidado, é sempre desconfiar, assim, link, essas coisas, sempre tomar cuidado com a fonte, certo? Se a gente vai instalar as coisas, se for fonte confiável. No celular, o ideal é que só instale aplicativo pela loja da Google, né, Play Store, e ainda assim ver os comentários, ver de quem que é, porque, por exemplo, eu vi há pouco tempo, eu acho, que tinha alguns aplicativos que se passavam, por exemplo, por aplicativo da Caixa, aplicativos, né, de banco ou do governo, para as pessoas inserirem as informações e no final ia para outro lugar. Então é sempre tomar cuidado e olhar todas as informações, ver os comentários, ver o site. É difícil falar uma regrinha, tipo assim, você olha tal lugar e já sabe se é vírus ou se não é. Não é fácil, mas é sempre ficar precaução, né? Tomar cuidado. então, Pedro, mas isso aí para a gente que é leigo, assim, a gente não consegue saber exatamente o que está vindo com vírus ou não, né? Às vezes a gente é levado até pela boa fé, né? A cair numa armadilha dessa. E o que eu estou falando é assim, outro dia é um site parecia que era do governo e era para preencher uma assinatura, fazer um abaixo assinado para eles conquistar alguma coisa lá, para retirar alguém do cargo, alguma coisa assim desse tipo. Aí eu cliquei no link que eles pediram para clicar. Aquilo tomou conta da minha tela e eu não conseguia sair, entendeu? Não tinha opção daquela de xizinho para você marcar, para você apertar para sair. Uhum. E, e eu tentava voltar aqui embaixo no meu celular e também não voltava. Então já aconteceu algumas vezes de eu ter que reiniciar o celular para aquela tela sumir, entendeu? Sim. Aí eu fico pensando se é um vírus, se, se pode ficar reiniciando o celular, porque de repente você cai numa armadilha dessa de novo. Então são essas dúvidas que a gente tem. Às vezes o celular, computador, dá problema e trava de qualquer jeito, independente de vírus ou não, acontece esse tipo de coisa mesmo. Então, pode ser Uhum. só algo nesse sentido. Reiniciar o celular normalmente não tem problema. É que celular é uma coisa meio chata,
em alguns modelos, gente mais antigo, às vezes quando você reinicia, ele brica, que a gente fala, ele corrompe, mas assim, não era para acontecer, isso é problema do celular. Os de Ah, hoje eu acho que já é bem mais difícil. Então reiniciar. o meu é J2 da Samsung, é velhinho, né? É, Já está mas bem. talvez não tenha problema. Não é para acontecer. E do mais, né? É sempre bom a gente pesquisar, por exemplo, quando vem algo específico, instala isso ou esse site. Na dúvida a gente pesquisa, porque provavelmente alguém já verificou. Então, né, por exemplo, se Uhum. vem beleza, Márcio? Tá funcionando agora? Tá funcionando o som aí? Tá, Fala, tá. Márcio. Funcionou o som? Agora parece que está mais límpido. Então, tem bastante links assim, principalmente no celular, né? Que você de abaixo assinado, vem assim, pesquisa de qualidade. Tem que tomar muito cuidado com isso, que isso geralmente tem alguma coisa maliciosa. Então você tem que saber sempre da onde que vem a informação. Uhum. E como que a gente faz essa verificação? Geralmente, alguns sites confiados, eles não mandam um link para você responder, né? A pesquisa já vem de uma forma, se você sempre perguntando, você gostaria de participar? Nunca vem, abre já na pesquisa, já de cara. Sempre tem até por motivo de segurança deles mesmo, e tentar saber se aquilo, se aquele órgão, se aquele está realmente fazendo esse tipo de pesquisa. É muito difícil a gente ver um órgão governamental, por exemplo, fazer pesquisa desse porte, né? Agora a gente pode ver o Inmetro, o que mais? O Inmetro, que costuma fazer alguns tipos de pesquisa, mas também assim, quando eles fazem, sempre tem um anúncio, uma previsão, né? Um anúncio de previsão. Muito Essa difícil. semana, essa semana mesmo alguém me mandou sobre esse anúncio que o governo está fazendo aí para você se cadastrar para receber em casa os livros. Conta para mim, já ouviu falar? Você se cadastra e eles vão te entregar livros de história para você ler para a criança que tem na sua casa. E foi até uma professora que mandou para mim. Como eu sou professora também, me interessei. Agora que essa pandemia, a gente está tendo que dar aula em casa para os Sim. netos. Aí eu cliquei lá no link que ela enviou, só que chegando lá, eles mandaram compartilhar com mais 10 pessoas. Então não é. Quando é Então, assim, não é. aí eu O certo, o não me certo, Suzy, cadastrei. em casos assim, o WhatsApp, a gente não confia. Para notícia, para formulário. Então, sempre que a gente recebe alguma coisa, pesquisar mais sobre isso. Uma forma que eu faço, por exemplo, é que normalmente são mensagens prontas que as pessoas espalham. Então, às vezes eu pego o comecinho da mensagem, copio ou digito e jogo no Google. Porque normalmente, se for fake news ou se for vírus, já vai ter algum site que fala assim, ó, essa postagem, e aí coloca o texto, não é verdadeira e aí explica o porquê. Ou se passa por algo verdadeiro, porque, né, por exemplo, igual quando se criou o auxílio emergencial, que é real, mas várias páginas criaram clones fingindo ser o lugar para você se cadastrar e mandava isso. Então, o certo é não vai pelo Facebook. Pesquisa sobre o programa, vê em sites confiáveis, né, na mídia, em sites, né, que você sabe que não vai colocar vírus, pelo menos. E aí, se ele disponibilizar o link e o aplicativo, aí sim é confiável. Na dúvida, na pesquisa, não conseguir determinar se é vírus ou se não é, não clica. Na dúvida, melhor não acreditar. Até Até porque. porque existe algumas fundações que elas disponibilizam algum tipo de livro, mas elas não mandam você compartilhar com outras Não. pessoas. Não, você vai fazer uma ficha de inscrição e aí eles vão te dar o prazo de entrega dos livros. Eu não sei Isso se do compartilhar já é modus operandi do pessoal que faz isso, é tradicional. Por isso que de isso aí. cara. Compartilha Eu lembro que, acho que não sei se foi do Itaú, eu não lembro mesmo, se foi do Itaú ou Fundação Bradesco.
que eu fiz até um cadastro para poder receber uns livros de história. Mas era assim, você fez o cadastro, não tem nada de compartilhamento, lá do site mesmo, já dava até a data de previsão da entrega dos livros. Tudo gratuito. Tinha que responder lá um questionarinho que eles emitiam. E principalmente se, assim, uma das coisas que eu vi nesse formulário era assim, você tem contato com quantas crianças para poder... Eu vou pegar meu celular, tá? Peraí. Vamos ver se fica melhor para ver. Aí tinha o contato. Ah, não, ficou pior, parece. Meu celular tá meio ruimzinho para ver hoje aqui, porque ele tá numa posição deitada. Aula de introdução a sistemas operacionais. Não foi, não. Eu queria ver melhor, mas foi, não. Voltando aqui. Agora sumiu vocês. Oh, meu pai. Então, quando eu fiz a fundação lá, era isso. Eles ainda que tinha um questionário para você responder e falava assim, quantas crianças você vai contar essa história? Quantas crianças tem contado? Uhum. Aí, essa era da fundação lá. Foi, acho que, a única vez que eu fiz inscrição para receber livro, material, eles mandaram um kitzinho com 5 livros, era historinha do Saci, assim. Eram os livros denúncias, mas não tinha nada de compartilhamento. Então, quando você já vê lá, compartilhar com não sei quantas pessoas, compartilhar em grupo, sai fora que é furada. Porque é a forma que eles têm de se espalhar, né? Na verdade, é coleta de dados, né? Quando eu vi esse negócio de compartilhamento, eu já fiquei esperta, realmente voltei, não me cadastrei para nada, simplesmente eu saí. Eu achei estranho. O governo não vai ficar pedindo para ninguém compartilhar nada, não. Na última aula de quarta-feira que a gente vai fazer, vai ser justamente sobre segurança da informação. Certo. Eu até gostaria que todo mundo assistisse, mesmo quem não fez o curso. Pedro, curiosidade, quem tá aí? Só eu? Por enquanto só, e tem acho que 2 na live. É? E porque assim, as pessoas falam muito de vírus, né? Vírus. Mas o problema da segurança é muito maior que isso. Porque, Márcio, Suzy, pode só desligar o microfone da Suzy, por causa que eu tô ouvindo o retorno. Peraí, deixa eu ver. Depois ela liga de novo. Aqui. Pronto. Aí, por exemplo, o vírus, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas é um programinha que instala no seu computador para fazer alguma coisa maliciosa, seja roubar dados ou simplesmente causar um problema. Mas o problema da segurança é muito maior que isso. Então, por exemplo, nesses formulários fakes que o pessoal manda, que você coloca suas informações, normalmente não é vírus. Não é um programa que ele vai instalar para fazer alguma coisa. Só que quando você coloca os seus dados ali, e isso já é motivo para ficar esperto, né? Por exemplo, se pede CPF, se pede algum tipo de dado, número de cartão de crédito, então nem se fala. Às vezes ele não vai instalar nada no seu celular, mas quando você fornece os dados para ele, já é suficiente para ele fazer alguma coisa a partir disso. Então, o problema da segurança da informação vai muito além da questão dos vírus. Mas aí, lá na última aula, a gente vai falar bastante sobre isso. O que a gente tem mais que tomar cuidado nesse momento, principalmente nesse momento de o pessoal tá em isolamento, né? É justamente esse pessoal que quer coletar dados, e o CPF é uma coisa que a gente consegue assim, as pessoas bem instruídas em informática conseguem até criar uma conta e criar um cartão no nome dessa pessoa, com dados que ele obteve dessa forma, e quando você perceber, vem uma cobrança para você desses cartões que eles não são fake, né? Que são cartões que eles abriram uma conta, uma razão social no seu nome, sem você saber, sem você precisar assinar, passando por você, principalmente hoje que tem as contas digitais, né? E eles conseguem fazer muita coisa, gastar dinheiro que você não tem, fazer empréstimo, é complicado. Então, esse negócio de coleta de dados o hacker, por exemplo, a gente fala muito de vírus, né? Que um hacker colocou um vírus, fez um vírus. Geralmente, esses caras, eles
Eles não querem a pessoa comum, né? A pessoa que usa o computador no dia a dia. Eles querem multinacionais, empresas que façam giro de dinheiro. É muito difícil eles atacarem, criar um vírus para atacar uma pessoa que, que não representa para eles um ganho. E o que pode ser feito, que é muito comum também, são uns programinhas maliciosos aí, que eles podem usar o seu computador quando está conectado em rede como uma teia, né? Isso, eu acho que o perigo mais real é esse, porque ele usa o seu IP como uma teia de computadores, fazendo você sem você saber, você está ajudando eles, de repente, a derrubar um Servidor. site, um servidor. Isso é o mais comum. Mas o pior vírus de computador é o usuário, né? Baixar as coisas, assistir vídeo que... Quando a gente fala de insegurança, a gente vai falar que o elemento mais frágil, são vários elementos que são envolvidos ali, mas o mais frágil é o ser humano. Então, mesmo em relação à empresa, mais do que se preocupar com um hacker que vai invadir o servidor, vai roubar os dados, é se preocupar com o usuário, com os funcionários que de repente vão fazer mau uso desses dados e vão expor. No fundo, a nossa preocupação não é o aparelho, tipo, o meu computador está com vírus. Isso é o de menos. A questão é o que isso vai fazer. Então, o que a gente realmente protege são os dados. Por isso que a gente fala de segurança da informação, né? Os nossos dados são valiosos. Às vezes a gente nem tem noção do quanto, certo? Então, tanto que, por exemplo, isso acontece. Facebook, Google, eles coletam dados da gente, né? Às vezes eles não contam o quanto. Por quê? Porque isso é valioso. É porque você pesquisa, monta um perfil seu. O que que você gosta, o que que você compra, e eles vendem isso para marketing, por exemplo. Ó, isso aqui é um público para o seu produto. Vende para ele. Isso é custo. Informação é o bem mais valioso hoje. Então, por isso que sempre a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente clica, e principalmente com os dados que a gente fornece, para proteger nossos dados. Gente, eu vou ter que sair agora. Márcio, se o pessoal começar a demorar, faz só com a Suzy mesmo, porque está gravado, né? Quem perder pode ver depois. E pela live sempre tem alguém assistindo também. Tranquilo. Beleza? Até mais, gente. Até mais. Eu mando mensagem para você depois. Suzy, seu microfone está desligado. Eu não consigo ligar de novo. Peraí. Ligou? Não ligou. Tem que ela... ligou. Eu liguei aqui. Esse negócio de live aí, como é que funciona? Eu não sei. Está sendo transmitido. A nossa aula vai ser transmitida no Facebook e vai ser gravada posteriormente para colocar no canal da ONU. Mas a live é só para quem não está assistindo pela videoconferência. Ah, Né? Às vezes a pessoa não tem como, ou prefere não falar, né? Aí vê pelo Facebook. É uma Aí rede. depois fica gravado. Aí gravado você viu lá, que né, eu mando o vídeo. quer dizer que eu vou poder ver, no caso. Sim, Depois. as outras aulas já estão gravadas. Aí eu sempre mando lá no grupo o link do Tá YouTube. bom. Tá Beleza? joia. Então, Beleza. tchau, gente. Tchau, Pedro. Então vou começar já. Aí depois o pessoal entra. Bom, vamos lá então. Aula de introdução ao sistema operacional. Eu vou falar um pouco do sistema operacional porque a próxima aula do Pedro é justamente sobre sistema operacional, né? Então vou dar uma introduçãozinha rápida aqui de como funciona e como é o sistema operacional. Eu vou falar sobre alguns sistemas operacionais que tem no mercado hoje. Então, sistema operacional, ou SO, atua como intermediário entre o usuário de um computador e o hardware de um computador. A finalidade, fornecer um ambiente no qual o usuário possa executar programas. A definição, um sistema operacional, por mais complexo que possa parecer, é apenas um conjunto de rotinas executadas pelo processador, de uma forma semelhante ao programa usuário.
referência Machado Maia 2007. A principal função é controlar o funcionamento de um computador, gerenciando e utilizando o compartilhamento de seus diversos recursos, como processadores, memórias e diversos dispositivos de entrada e saída. Então, o sistema operacional, ele na verdade, ele é a interface que o usuário comum, ele tem como acessar os dispositivos, os dados, ele faz esse meio campo, ele dá essa jogada. Definição, continuação. Um sistema operacional não é executado de forma linear, como a maioria das aplicações, com início, meio e fim. Suas rotinas são executadas concorrentemente em função de eventos assíncronos, ou seja, eventos que podem ocorrer a qualquer momento. O papel do sistema operacional. O sistema operacional controla o hardware e coordena seus usos pelos diversos programas e aplicativos de vários usuários. Então, o sistema operacional. Sistema computacional, né? O hardware, CPU, memória, dispositivos de I/O, fornece os recursos básicos da computação do sistema. O sistema operacional, programas, aplicativos, define a forma pelos quais esses recursos são utilizados para resolver problemas computacionais de usuários. É aquela língua binária que a gente foi comentado na primeira aula, né? O computador ele não enxerga com letras, né? Assim, com número, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, assim por diante. Papel do sistema operacional, o ponto de vista do computador. Papel do sistema operacional. Programa mais intimamente envolvido com o hardware. Aloca os recursos, administra alocar os recursos, tempo da CPU, espaço de memória, espaço de armazenamento em disco, dispositivos de I/O, input, output, entre outros. Necessário de resolução do problema, programar e controle, gerenciar e executar a execução dos programas e usuários. Para evitar erros, o uso impróprio do computador. Se preocupar principalmente com a operação e o controle de dispositivos I/O. No ponto de vista do computador, o sistema operacional ele faz o que o usuário manda, né? O usuário dá o comando, o sistema operacional manda para o hardware e ele faz a execução de um programa, de um armazenamento, de um simples copiar e colar. Então, no ponto de vista do ponto de vista do usuário, o PC projetado para um único usuário, só projetado para facilitar de uso, terminal conectados a um mainframe, no qual outros usuários acessam o mesmo computador por intermédio de outros terminais. Só projetado para maximizar o uso de recursos, assegurar com todo o tempo de CPU, memória e I/O, dispositivos que sejam utilizados, eficiente e que nenhum usuário individual ocupe mais de sua cota. A estação de trabalho conectadas à rede com outras estações de trabalho, servidores. Sistema operacional projetado para estabelecer um compromisso entre usabilidade individual e utilização de recursos. Bom, que mais ou menos aqui que ele fala, né? O sistema operacional ele é feito unicamente para um computador, para uma pessoa. Né? No caso aqui, o meu computador está com Windows 10, por exemplo, meu sistema operacional. Ninguém consegue acessar o meu computador sem estar nele, a não ser que ele tenha um acesso à rede, um servidor, de repente. Mas aí a pessoa tem que deixar a outra fazer esse acesso. E só faz esse acesso através de programas. Então, o sistema operacional em si é a interface do usuário, né? No caso do Windows, é a interface mais usada.
Essa foi só a apresentação básica mesmo de sistema operacional. Eu vou rapidinho aqui, procurar aqui. Sistemas operacionais de mercado. Não vou nem continuar aqui, eu vou voltar para a apresentação aqui. Sistemas operacionais hoje no mercado. Vamos lá. O sistema operacional mais usado hoje é o Windows. O Windows teve seu auge, sua primeira aparição na década de 90, né? Com o Windows NT, se eu não me engano, e depois essa interface foi tomando conta do mercado. Surgiram outras interfaces depois. A Apple, que ela montou um computador e criou uma interface própria para ela. Então a Apple usou o próprio sistema deles. Outras interfaces que existem, outros sistemas operacionais que existem no mercado hoje é o iOS, né? O iOS que é da Apple, é o Linux. Linux, ele é gratuito, tem várias distribuições, também a gente vai conversar mais para frente. E a interface do Windows é a mais agradável hoje. A do Linux, ela ainda está em desenvolvimento, tem muita pessoa que gosta. Eu mesmo sou um usuário Linux, tanto é que eu apanho um pouco do Windows, mas a gente vai aprender mais isso depois. São sistemas operacionais. O Android é um sistema operacional, também projetado para para processadores ARMs, né, que é os processadores dos celulares. Hoje a gente encontra até computadores com sistema operacional Android. Não são de boa qualidade, mas ainda tem. Os computadores hoje eles vêm cada vez diminuindo mais, né, e cada vez sendo projetada para um tipo de uso. Por exemplo, um computador para escritório não é o mesmo computador para os jogos. Então, se você projeta um computador para jogos, você vai ter que ter um sistema operacional que comporte isso. Então, o sistema operacional influencia muito no usuário final, né? No usuário, quando você vai comprar um computador, você tem que fazer 3 perguntas: para que eu vou usar, como eu vou usar e onde eu vou usar, né? Geralmente para escritório, as empresas preferem computadores compactos, né? Computadores compactos. Tipo esse daqui, bem compacto, bem pequenininho. Esse é um tipo de computador para escritório. Não é computador para jogo, é só para ter o escritório ali, um computadorzinho que seja eficiente para escritório. Então, o sistema operacional que ele usa é o sistema operacional que o usuário final vai preferir. No meu caso aqui, nele, né, não gosto, mas ele está com Windows 10. Porque me facilita em algumas coisas, né, alguns trabalhos escolares, alguma coisa. Então, tem o Windows 10, por ser o mais usado, ele ainda tem essa facilidade. A respeito do Linux, o Linux também é um computador bom para escritório, mas hoje ele é muito usado em caixa de mercado. Se você, em alguns caixas de mercado, ele tem lá, é uma distribuição Linux trabalhando neles. Então, você vê algumas empresas que usam Linux, geralmente é a empresa que ela usa a interface do Linux para a pessoa ter mais dificuldade de ter outros tipos de acesso, uma interface mais que dá mais trabalho para o usuário final. Então, o Windows é, com certeza, para o usuário final, o mais agradável, mesmo que trave mais. Já o Apple é aquele negócio, né? É o caro, você tem que comprar o hardware dele para poder ter um sistema operacional funcional. Então, você vai comprar um Apple, ele já vem com o sistema operacional Apple, já vem com o sistema operacional deles. É um sistema pago, onde a loja de aplicativo deles é paga, mas é um sistema que ela é projetado em Unix, ele também não apresenta muito erro. Diferentemente do Windows, ele é até mais caro que o Windows, mas ele é mais testado, né? Antes de sair a versão final,
ele teve bastante testes até chegar onde ele está hoje. O Android. O Android é um sistema operacional que, como eu disse, é usado em celulares, é usado em tablets, né, nesses box TV, uma interface para usuário para de fácil acesso, para facilitar o dia a dia. Então, eu sabia que o celular precisava evoluir e precisava de um sistema que fosse capaz de tirar foto e armazenar dados e entrar na internet sem dificuldade, sem maiores dificuldades. Então, por isso que a sacada da Google foi fazer, é, fazer o Android funcional. E o Android é hoje, o sistema operacional mais usado, porque se você não tem um computador em casa, um celular você tem. Se você não tem um celular, você tem um tablet, porque é difícil hoje. Hoje, nossa tecnologia exige que a gente mantenha-se conectado de alguma forma. Por isso que a gente usa muito o celular, sempre está procurando. Hoje, o brasileiro, né, o brasileiro, não, o povo, o ser humano mundial, ele tem que estar conectado, ele tem que saber da notícia, ele tem que saber do dia a dia, do tempo, até do círculo social, se o amigo postou alguma coisa, se foi interessante. Então, isso acabou que tendo que ter uma interface que fosse agradável para o usuário e que fosse funcional. Por isso, a criação do Android. Mesma coisa do Windows, né? Quando não havia sistema operacional, foi desenvolvido o primeiro sistema, ele era por dados, ele era branco e preto, hoje é conhecido como DOS, né? Então, o Unix era de faculdade, as faculdades tinham Unix, não tinha acesso ao usuário mais simples, o usuário normal, o usuário comum como a gente. Quem tinha acesso ao Unix era só faculdades, estudantes, professores, era um sistema que você tinha que linha de comando, você tinha que entender muito de linha de comando, então era de difícil acesso. Foi criado o Windows porque na sacada de criar um computador precisava de um sistema que fosse fácil para o usuário final e que ele pudesse até chegar com facilidade a fazer as pequenas tarefas do dia a dia, como escrever uma carta, digitar uma carta, de uma maneira mais fácil e agradável. Por isso que foi criado o sistema operacional Windows. E foi desenvolvido através de erros, tentativas e erros, né? E hoje a gente fala muito de sistema operacional Linux. Todo mundo tem. O computador com Linux é mais barato. O computador com Linux é mais barato porque o Linux é gratuito. Então não tem direitos autorais, que nem tem o Windows, que nem tem o Mac OS. Então, para um usuário que vai comprar o seu primeiro computador, mas tem lá um computador que é mais em conta em Linux, ele acaba comprando esse computador com Linux e depois formatando, né? Que é errado, porque a gente tem que conhecer o sistema. O Linux não é tão difícil. Existem várias interfaces de Linux. Se eu fosse falar de interface de Linux, a gente ia ficar aqui um tempão. O Linux ele é um sistema operacional com várias interfaces e com vários recursos a mais. O principal foco do Linux é ser gratuito, ser código aberto. Quando a gente fala de segurança, o código aberto é mais difícil de ser quebrado do que o código fechado. Porque o código fechado você coloca um início, o meio e o fim. Então você consegue quebrar. E o código aberto não. Você tem, são vários códigos, sempre sem fim, sempre estão modificando, sempre tem alteração, então fica mais difícil de ser quebrado com vírus, né? Então é que o sistema operacional hoje mais seguro é o Android e o Linux. Aí o Windows e o Mac, para você ter uma segurança, você tem que pagar uma taxa maior, enfim. Mas sobre o sistema operacional, é mais ou menos isso.
Então, o sistema operacional ele faz a interface do computador com o usuário. Então, é onde você vai clicar para assistir um vídeo, aí ele vai mandar, ó, o usuário quer assistir um vídeo, vai mandar para o CPU. O CPU, que é o processador, vai falar assim, então ele vai usar tanto de memória, ele vai usar tal programa, e vai mandando, o cérebro vai mandando agir e abrir os programas. O sistema operacional ele faz essa interface, esse trabalho refinado. Alguma dúvida, Suzy? Espera aí que tá sem microfone, Suzy. Espera aí, pode falar. Espera aí, tá sem microfone. Tá? Eu tô aprendendo a mexer com esse sistema aqui. Espera aí. Liga aí o microfone, Suzy. Tô falando, Márcio, que é muita informação. De uma vez só, assim, dá uma embananada. Eu falo acelerado, né? Mas ficou alguma dúvida? De sistema operacional, é isso, não tem como entrar muito. Sistema operacional, vamos partir daí, por exemplo, sistema operacional é aquilo que vai fazer com que eu funcione é aquilo que vai fazer com que eu consiga operar a minha máquina, certo? Isso, o sistema operacional é essa interface de acesso ao usuário comum que faz com que o computador obedeça a ele. Então, eu vou clicar num vídeo, então eu vou lá e clico no íconezinho. Esse ícone o sistema operacional vai mandar essa informação para o computador, para o CPU, processador, o processador vai falar o que ele vai usar e o sistema operacional vai responder abrindo o programa. Então, certo. Eu vou dar o comando. Eu vou dar o comando clicando no ícone. Isso. Aí ele vai fazer essa leitura do que vai puxar lá. Do que o computador, o programa que vai usar. Então, o sistema operacional, na verdade, é a interface entre máquina e humano. Entendi. Meio assim como leiga, assim, a gente já tem feito essas coisas, né? O que eu sei, o pouco que eu sei, meu filho, ele é formado, né, em informática lá no CTI. E o que eu sei foi ele que me ensinou, só que agora ele mora longe, né? Ele que me iniciou no computador. Antigamente, o computador para mim era um monstro. Agora, hoje facilita, né? Muita coisa. É mercado fazer por aqui hoje. A gente hoje é obrigada a saber alguma coisa, né? Senão você vira totalmente analfabeta, né? E o computador existe. Hoje é bem usado, né? Não tem como você não ter um computador em casa. Eu tenho um meu aqui, tá bem antigo, estou precisando trocar umas peças nele. Aliás, eu precisava até de chamar alguém aqui para ver o que dá para aproveitar dele, o que dá ainda para a gente renovar. Porque realmente não dá mais para ficar, né? Sem computador em casa. Tudo que você precisa, você tem que recorrer ao computador. O computador hoje é essencial. Como você falar que o computador hoje é muito importante. Eu acho que nem o celular, né? Você nem precisa ter um computador, você pode ter um celular bom, que ele é capaz de substituir um computador. Então, eu já cheguei a ter aqui na minha casa impressora. Me vinha boleto no celular, assim, e do meu celular eu conseguia mandar a impressora imprimir.
Exatamente. Mas você só É? conseguia fazer ela executar essa tarefa e tem o sistema operacional que facilita você a ter esse acesso. Pois é. O computador em si, não que ele está ficando obsoleto, ele vai se tornando obsoleto cada dia, né? Porque tudo que você fazia no computador, você faz na palma da sua mão, no celular, na interface do sistema operacional Android, é muito mais atrativo e facilita muito mais o sistema operacional do computador, por exemplo. E outra, é mais um computador travar do que um celular. Porque o celular está usando o recurso para aquilo, né? Então, ele tem um gerenciamento de tarefa no sistema operacional que aquele é o foco que você está usando no momento e vai usar o recurso. Então, isso é uma diferença, uma sacada diferente que o computador não tem. O computador, você liga ele e está executando o sistema operacional. Independente do que você for fazer ou não, o sistema operacional vai ter resultado, mesmo que você abra o navegador, você está abrindo o navegador por cima do sistema operacional. Diferente do Android, né? O Android, ele gerencia aquela parte que você está usando. Então, essa sacada que dá a diferença, vai ser mais rápido e eficaz do que um computador. Ainda se usa o Windows 7? Tem muita gente que usa ainda o Windows 7. O Windows 7, apesar de ter linha, é o sistema operacional, um dos sistemas operacionais mais usados no mundo inteiro, né? Porque eu lembro que quando eu mandei instalar o meu aqui em casa, parece que eu instalei esse daí, o Windows 7. Faz tanto tempo, eu não me lembro. Eu ainda falei, o rapaz parece que me ofereceu o 10, mas alguém tinha falado, não, coloca o 7, porque o 7 tem muita ferramenta boa que vai sempre usar. E parece que foi esse que eu mandei instalar aqui, mas não sei de mais nada. Eu não consigo saber qual que é. Você vê? Eu não sei nem que coisa que tem aqui no meu computador. Então, o problema agora de usar o Windows 7 é porque ele já não tem mais suporte oficial. O que acontece? Ele tem atualização de firewall. Firewall é o que dá segurança ao computador. Então, essas falhas que vão causar, essas faltas de atualização, vai deixar você mais propício a pegar um vírus. Aí fica critério, né? Geralmente, vírus não é pegando na internet vírus e te acha, não, você acha o vírus. Você está navegando na internet, parece uma propaganda lá, veja como você vai ficar daqui 30 anos, por exemplo. Aí você vai, tô curioso, vou ver como vou ficar. Clica lá, pronto, já vem um vírus. É bem assim que funciona. Certo. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui na live. Não tem muito. Tem 2 comentários. Claro, vem no céu. Quero dar uma olhada também. Mas o sistema operacional nacional, o que prejudica muito é o usuário. Por isso que eu sempre falo, para comprar um computador, você tem que saber o que você vai fazer. Por exemplo, eu vou nas minhas aulas. Sabe que você precisa de um computador que seja suficiente para você assistir, o que você vai fazer. Você vai usar aqueles recursos. Por exemplo, uma pessoa que gosta de jogar no computador, ela já vai querer um computador mais caro, vai ser o suficiente para ele jogar. Então, esse usuário vai ter esse valor e o hardware que ele vai... O sistema operacional vai ser a interface.
Ô, Então, Márcio, você quer que eu desligue o meu microfone? O seu tá voltou a falhar a sua fala. tá falhando? Você quer que eu desligue aqui? Peraí, desliga aí. Então é isso. O sistema operacional é justamente isso. Ele vai fazer essa interface. Então eu quero um computador para escritório. Eu vou procurar um computador para escritório. Eu quero um computador para game. Eu vou procurar um computador que suporte os jogos. Eu quero um computador. Eu quero assistir uns vídeos, uma central multimídia. Você vai atrás de um computador que tenha um hardware e seja suficiente para a sua central multimídia. Assim que a gente acaba vendo o uso do computador. Então, você sempre, antes de comprar um computador, antes de saber o que você vai fazer com o computador, se é só para aquilo, se tem alguma coisa a mais, então você procura fazer o quê? Fazer as perguntinhas básicas. O para quê, o porquê e o onde você vai usar esse computador. Sempre essas perguntinhas acabam te ajudando muito na escolha de um computador. O mais legal é você saber que se você for comprar um computador, por exemplo, um Apple, você já vai saber que já está com um sistema operacional que é próprio para ele e que já trabalha com o hardware certinho, já é desenvolvido para aquilo. Então você acaba que comprando aquilo porque vai ser eficiente para você. Então você tem um sistema operacional que vai ser eficiente para você usar o seu dia a dia. Então, o sistema operacional ele vai fazer a interface, vai fazer a leitura dos jogos, vai fazer a leitura do Word. Então, isso que vai ser a importância para você no dia a dia. Essa escolha do sistema operacional, sempre escolher os mais ativos, o mais moderno. Por exemplo, no caso do Linux, o que tem mais suporte. No caso do, do Windows, sempre o mais atual, por causa do firewall. No caso do Android sempre tem atualização. Então, você escolher sempre a última versão com o firewall mais moderno e sempre estar de olho na marca, naquela sistema que a marca do seu celular te indica. Então, eu particularmente de Android, eu gosto muito do Android novo, que é a interface nova, do Android 10 para cima. Ela tem uma interface mais agradável, ele é mais comunicativo entre o sistema operacional e o hardware do celular, de qualquer marca. E por ele ser mais comunicativo, ele passa a ser mais fácil, o usuário comum ter mais acesso. Do Linux, é que nem eu falei, a distribuição Linux mais atual e que te dá um suporte maior. De sistema operacional, basicamente é isso, não tem muito o que explicar, né? Assim, o funcionamento é esse. Ele é feito para fazer a interface final do usuário com o computador. Então, o usuário clica no ícone, o sistema operacional manda as informações e recebe as informações do processador. Então, ele faz essa leitura do que vai acontecer, do que eu vou usar. Por exemplo, eu vou usar o YouTube, vou abrir o navegador, ou vou clicar no ícone do YouTube, o sistema operacional vai fazer essa leitura, vai mandar essa informação lá. Ele quer acessar o YouTube. O computador ele vai mandar de volta a resposta. Acessou o YouTube. Então, a interface é essa. O funcionamento básico é esse do sistema operacional. E eu estou vendo aqui, mas eu não consigo ver o bate-papo aqui da. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não estou conseguindo acessar ainda o... Não estou conseguindo acessar ainda o que está passando no. Aqui, vamos ver se eu consigo. O que está passando no Facebook. Não estou conseguindo acessar ainda para ver se tem alguma pergunta, mas assim que eu conseguir acessar,
Se eu não responder agora, eu respondo na próxima aula. Bom, também não vou me estender muito mais, não. Eu acho que já deu para dar uma explicada, mais ou menos. Entendeu alguma coisa, Suzy? Você acha que tem alguma coisa para melhorar, assim? Suzy, está sem som. É que eu não escutei. Não estou escutando. Pronto. Agora a gente tem que tentar digerir um pouco das suas explicações aí para ver se... É muita coisa, né? É, muita coisa, né? Porque você tá ali, você pode mostrar que tem. Eu vou ver se eu coloco no site aqui uma. Isso tudo vai ter... Ô, Márcia, isso aí a gente vai poder, como que diz assim, porque a do Pedro, ele me falou que dá para a gente apostilar. Isso que você falou hoje também vai dar para a gente apostilar isso daí? Eu vou colocar vou terminar de fazer o exercício e vou colocar algumas lá no slide e vou disponibilizar também. Isso, faz favor, porque aí dá para a gente ficar relendo, né? Aí tudo que você fica relendo, você aprende mais, né? Mas basicamente aquilo que eu coloquei lá, eu vou colocar mais algumas coisas. Eu quero disponibilizar, eu vou ver se eu consigo colocar direto no site da mãe. Tem um vídeo de animação que explica um pouquinho sobre como funciona o sistema operacional. É muito bacana. Tá. Bem explicativo também. Tá joia. Chegou aqui, meu amigo. Então, basicamente é isso. O sistema operacional ele faz essa interface Sabe o que aconteceu? Agora boa noite. A operacional ela faz exatamente interface entre usuário e ela faz essa interface entre usuário e máquina. Demais é isso. A Antônio chegou agora no finalzinho também. Antônio, tem alguma pergunta? Peraí que tá sem som, tá? Tô tentando aqui. Ó, vou falar para você. Esses aplicativos aqui é bem... Um dia eu aprendo a mexer com isso. Não consigo entender, tá? Não consigo ter som. Mas... Eu consegui. Por que eu não consigo? Eu não consigo, não. Mas é isso daí. Sobre o sistema operacional, basicamente, ele faz essa leitura do que o usuário quer, com o que o computador vai fazer. Ele faz essa interface, esse meio de comunicação. Bom, 8h, 8h30, vou encerrar então. E depois eu mando o material para o site lá, pro WhatsApp, para o pessoal tá baixando. Tá tendo também esse material. Tá bom? Então, boa noite, gente. Fique com Deus. Eu vou encerrando por aqui. Certo? Tchau, boa noite. Deus abençoe vocês. Obrigado.